O misterioso fato que irei contar aconteceu durante uma viagem de férias no litoral norte de São Paulo. Eu estava juntamente com meu marido passando uns dias de férias em uma pousada em Caraguatatuba. Eram uns dias frios e nós fomos apenas para descansar e não para ir à praia. Eu me lembro que era noite de lua cheia. O vento assobiava lá fora, fazendo a janela de madeira do quarto ranger. Portanto, no quarto que ficamos, pelo menos no corredor, não havia outros hóspedes. E na ocasião, não haviam funcionários também. Pois como era feriado de Semana Santa, ali na pousada havia somente a dona do hotel, que ficou na recepção. Nós havíamos acabado de nos hospedar. E eu coloquei roupas de cama limpas. As minhas roupas, pois no contrato havia o pedido de que os hóspedes trouxessem objetos de uso como lençóis, fronhas, toalhas, etc. Ajeitei os 2 travesseiros em cima do edredom, estendidos sobre o colchão, enquanto meu marido foi lá fora fumar. Tirei os meus tênis, liguei a TV e puxei a coberta e me deitei na cama, e fiquei vendo TV. Bem, eu estava muito cansada naquela noite e quase adormecendo, quando assustei bruscamente com um uivo que veio do lado de fora. Imaginei que fosse o vento e tentei dormir. Mas antes mesmo que eu fizesse isso, eu vi pela minha visão periférica o vulto de algo enorme passando pela minha janela, que ficava diagonal à esquerda da minha cama. Levantei e fui até a janela. E lá eu vi uma coisa horrenda ali me encarando. Era um cachorro negro enorme que, assim que notou a minha presença, se pôs de pé e ficou andando de um lado para o outro, com a língua para fora da boca, como se estivesse rindo. Aquela coisa andava envergado, e as suas patas dianteiras passavam dos seus joelhos. Corri até onde deixei o meu celular carregando e tirei ele do carregador. E em seguida fui até a janela e tirei algumas fotos da criatura. Inclusive, eu fiz um pequeno vídeo dele. A coisa, depois de andar de um lado para o outro farejando o ar, correu e foi embora. Desci até a recepção procurando o meu marido. E lá encontrei um homem de uns 20 anos mais ou menos. Ele disse que era o irmão da mulher, a dona do hotel, e que ela se sentiu mal e ele precisou ficar em seu lugar, ali na recepção. Contei a ele todo o ocorrido, inclusive mostrei as fotos no celular e o vídeo para ele. Ele ria e dizia que era apenas um cachorro qualquer. Imaginei que ele estivesse de brincadeira comigo. Pois qual cachorro normal, por mais grande que seja, sai andando sobre 2 patas? Na hora, me lembrei que o meu marido estava lá fora. Então corri para ver se ele estava bem. E como o homem estava com o meu celular na mão, analisando as fotos, eu achei falta de educação pedir para ele o celular. Então, eu deixei com ele. Fui lá fora e no frigobar encontrei o meu marido vendo futebol na TV, tomando uma cerveja e fumando um cigarro. Contei para ele todo o ocorrido e ele disse que não viu nada. E também não acreditou muito em mim.
Porém, eu disse que tinha como provar, pois havia registrado tudo no meu celular. Voltamos para a recepção e peguei o meu celular com o homem que estava ali. E para minha surpresa, não existia mais vídeo e nem foto. O homem havia apagado tudo. Eu briguei com ele, mas ele, com a cara mais cínica do mundo, disse que os arquivos se apagaram sozinho e que deveria ter sido corrompido. E que isso era normal em aparelhos da Samsung. Porém, que eu ficasse tranquila, que aquilo que eu registrei era apenas um cachorro que ia lá no hotel procurar comida. Aquilo não me convenceu. Eu briguei com ele e o chamei de ousado, por apagar o que não era da conta dele. Naquela mesma noite, o meu marido me sugeriu que fôssemos embora. Eu perguntei a ele por que ele queria ir. E ele respondeu: aí tem coisa. Quando você me contou que viu uma criatura, eu confesso que não acreditei. Mas para aquele homem ter apagado as provas do seu celular, tem alguma coisa de errado aí. Eu posso sentir isso. Concordei com meu marido que realmente era melhor irmos embora. E assim fizemos. E quando passamos pela recepção para acertar os valores, aquele homem já estava sério, com uma feição muito estranha e desconfiado. Eu só fiquei aliviada quando entramos no carro e saímos dali. Só contei este fato ao meu marido. E até hoje eu não sei o que aconteceu naquela noite. Mas de uma coisa eu tenho certeza. Eu registrei um lobisomem no meu celular. Boa noite. Olá, Elite Oculta. Me chamo Emily. Moro em Manaus e tenho 19 anos. Estou aqui para contar a vocês sobre o dia que me encontrei com um lobisomem. Era uma quinta-feira, quando recebi uma ligação do meu tio perguntando se eu não aceitaria passar um final de semana com ele em sua fazenda lá no Rio Preto da Eva, pois a sua esposa tinha viajado para o enterro de sua mãe, que havia morrido de câncer, logo depois que ela adoeceu por conta de um acidente. Então, ele queria alguém de confiança para cuidar dele, e em troca, ele me daria um bom dinheiro. Ele disse que eu ficaria somente o final de semana, e que na segunda-feira a minha tia já estaria de volta. Bem, como eu precisava do dinheiro, eu logo aceitei. E no dia seguinte, bem cedo, o meu tio veio me pegar de carro. E então, pegamos a estrada para a fazenda e fomos. Ao chegar lá, eu fui bem recebida pelos empregados e empregadas da casa. E quando eu vejo as empregadas, eu perguntei ao meu tio por que ele me chamou para cuidar dele, sendo que ele tinha empregadas para isso. Ele disse que não confiava muito nelas para cuidar dele. E então, ele preferia alguém de confiança da família para cuidar dele. Bem, e a minha obrigação era somente com ele, e eu não faria mais nada na casa, pois a minha obrigação era só levar comida no quarto dele e essas coisas. Bem, eu me instalei em um dos quartos da casa que ficava bem ao lado do quarto do meu tio. E naquela primeira noite, tudo foi muito bom. No outro dia, eu já iria começar a minha rotina de cuidar dele. E foi me repassado tudo o que eu precisava fazer. Bem, até que era fácil. Já que eu não tinha muito o que fazer,
além de somente atender os seus pedidos. Ele ordenou que somente eu poderia entrar em seu quarto e até mesmo mexer em suas roupas ou coisas pessoais se fosse necessário. Bom, mais uma vez, o dia passou normal e eu já estava quase dormindo quando fui acordada pelos cachorros do meu tio latindo feito loucos e correndo em volta da casa como se houvesse alguém ali. Os animais estavam agitados e dava para ouvir o relincho dos cavalos ao longe. Porém, ninguém se levantou. Parecia que somente eu na casa escutava aqueles barulhos. Então, resolvi olhar pela janela do quarto, o qual dava para ver a fazenda inteira. E vi um vulto muito grande passar em frente da casa. Aquilo passou muito rápido, correndo em direção à mata, até que tudo ficou em silêncio. Eu demorei a pegar no sono novamente, pois estava pensando que poderia ser aquilo que tinha visto. Mas de tanto insistir, eu acabei conseguindo dormir. No dia seguinte, eu perguntei ao meu tio se ele havia escutado os barulhos da noite passada. E ele disse que não. Então, eu deixei isso para lá e fui ajudá-lo a limpar as feridas causadas pelo acidente. E em seguida, fomos tomar um café. Bem, já estávamos quase terminando a refeição, quando um dos peões chega dizendo que encontraram 2 das ovelhas do meu tio, todas dilaceradas e parcialmente devoradas a uns 20 quilômetros da fazenda. Então, meu tio disse para que ele avisasse os outros peões que aquela noite eles iriam ficar de tocaia, para assim saberem que bicho era aquele que estava matando seus animais. O dia foi passando e os peões passaram um dia se preparando para a tocaia. Bem, eu tive muito tempo livre. Então disse ao meu tio que iria apanhar frutas. Ele olhou para mim e disse para mim voltar antes das 7h30 da noite. Eu concordei e saí para comer frutas. E ao chegar no pé de mangueira que fica nas proximidades da fazenda, eu subi e comecei a comer as mangas. Bem, já era por volta de 6 horas da noite, quando resolvi voltar para casa. Porém, no meio do caminho, eu comecei a ouvir fortes pisadas na mata e parecia que aquilo estava me seguindo. Apertei o passo e aquilo se apressou juntamente comigo. Então eu comecei a correr. E foi quando eu vi sair de trás de uma grande árvore um cachorro muito grande de olhos vermelhos e orelhas que pareciam um par de chifres. Uma boca enorme, da qual saltava dentes enormes e super afiados. A coisa tinha pelos amarronzados e grandes garras. A sua cabeça era desproporcional ao corpo, e a criatura corria muito desengonçado, praticamente tropeçando entre as pernas e braços, que por sinal eram maiores que as pernas traseiras. Eu corri desesperada, e cada vez que olhava para trás, aquela coisa estava mais perto de mim. E foi então que uma patada da criatura em minhas pernas fizeram com que eu caísse bruscamente e rolasse pelo chão. Bati as costas em uma árvore e aquilo veio e ficou em cima de mim. E a coisa disse com uma voz demoníaca: "O que uma princesa como você faz aqui na mata essa hora? Não lhe disseram que é perigoso andar nessas matas sozinha?" Eu, chorando, apenas disse que queria comer algumas frutas e não queria incomodar ninguém.
Aquele ser demoníaco disse que eu era muito linda. Então, ele começou a me cheirar e a passar sua língua em meu corpo e parecia gostar do pavor que ele me causava. A criatura parecia ter prazer em me aterrorizar. Eu já estava quase desmaiando de medo. E foi aí que ouvi 2 tiros. Em seguida, ouvi a criatura gritar de dor e apaguei. Acordei no meu quarto com as empregadas cuidando de mim. Até que o meu tio disse que me levaria de volta para casa. E desde esse dia eu nunca mais voltei lá. Boa noite.